Gálatas 5, versículos de 22 a 23. Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra de hoje ela é muito forte para nós. Sim, muito forte. Porque hoje se fala sobre algo essencial, não é algo importante. Tem coisas que são boas, tem coisas que são importantes, tem coisas que são interessantes, mas tem coisas que são essenciais na vida de um cristão, que são os frutos do Espírito. Como é que eu conheço uma árvore? Pelos frutos. Como é que eu sei se a árvore é boa ou ruim? Pelos frutos. Como é que eu percebo que é uma árvore boa? Pelos frutos. Então, que frutos nós estamos dando? Que frutos você tem dado? Porque ele vem falar do fruto do Espírito. Fruto está no singular, pois se trata de um caráter transformado pelo Espírito, não apenas qualidades isoladas. Esse fruto do Espírito não vem da nossa força somente, viu? Às vezes a gente pensa que os frutos do Espírito Santo, eles vêm somente das nossas forças, das nossas habilidades e capacidades, até porque quando a gente fala assim, não apenas pelas nossas qualidades, mas o fruto vem pela ação do Espírito Santo em nós. Deus movendo, agindo em nós. Presta atenção como isso aqui que eu estou te dizendo é importante e é forte. Muito forte, porque Deus agindo em nós. É a ação do Espírito Santo. E quando Deus age em nós, quando nós permitimos a ação de Deus em nossas vidas, sabe o que acontece? Nós começamos a dar frutos, muitos frutos. Nós começamos a prosperar, as coisas começam a acontecer. Forte isso, né? As coisas começam a acontecer. E eu quero te dizer, deixa o Espírito Santo te guiar. Você vai ver as coisas acontecerem. Você vai ver as coisas darem certo. Você vai ver as coisas prosperarem. Você vai ver tudo que estava desencaixado começar a se encaixar. Você, meu Deus, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus agindo na tua vida. O Espírito Santo de Deus movendo na tua vida. Essa ação do Espírito em nós gera frutos. Tanto é que em Gálatas 5:19, ele vai fazer o quê? Ele vai falar o quê? Da vida guiada pela carne. Aí vai falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. E é muito simples. Não é uma questão de ser, porque é beato, porque é religioso. Não, é muito mais forte que isso. É exatamente aquilo que nós vamos colher. Se permitirmos ser guiados, gente, todos nós, eu, vocês, pode ser o líder, pode ser, seja o que for, nós é que permitimos, nós é que damos a autorização, se nós seremos guiados pelo Espírito ou pela carne. O Espírito Santo nos conduz, ele nos dirige e faz coisas extraordinárias acontecerem em nossa vida. A carne também nos conduz e faz a gente viver cada coisa sem futuro, cada coisa triste que a gente se arrepende e uma vida. É simples assim. Eu que permito ou não. Meu irmão, minha irmã, isso daqui é forte. Diga assim, escreva, eu sou guiado pelo Espírito Santo. E isso aqui é muito forte, porque existe, como diz a palavra, uma contraposição do Espírito e da carne. Existe uma luta interior. Nós somos tentados a permitir viver na carne e nós somos chamados a viver pelo Espírito. E existe uma queda de braço dentro de nós. Já percebeu? E aí? Para que lado eu vou? Por quem eu vou ser guiado? Uma coisa muito forte é que essa escolha é somente minha. Você precisa escolher. Por isso que eu pedi até para colocar, eu sou guiado. Agora, mas eu não quero que você escreva, eu sou guiado. Diga, eu escolho ser guiado pelo Espírito Santo. Fala isso agora. Você vai escrever, coloque nos comentários. Eu escolho ser guiado pelo Espírito Santo. Meu irmão,
quando você faz essa escolha que é somente sua vida se transforma. Os frutos são extraordinários. Como diz na palavra, amor, alegria, paz e etc. Quando nós somos guiados pela carne, quando nós escolhemos ser guiados pela carne, meu irmão, vai vir arrependimento, remorso, guerra, desunião, tudo quanto é coisa ruim. Por isso, eu escolho ser guiado pelo Espírito Santo. Escreva isso, diga isso, tome essa decisão para a sua vida. Primeiro fruto que ele fala, qual é? Amor. Primeiro fruto do Espírito, o amor. O amor ágape, incondicional, que nos leva a duas coisas, servir e perdoar. Quando nós não temos o fruto do amor, o que é que nós somos? Nem servimos os outros, somos fechados no egoísmo e não perdoamos a ninguém. Vivemos ressentidos, magoados, fechados com as nossas dores, as nossas lágrimas e as nossas situações difíceis. Por isso, meu irmão, isso aqui é muito forte. Por que eu escolho ser guiado pelo Espírito Santo? Porque é muito melhor. Sendo bem simples para você. Pelo chamado de Deus, Deus tem o melhor para nós, meus irmãos. Quando falamos na tentação, e às vezes a gente até exagera o prazer do pecado, o prazer da carne. Mas são prazeres momentâneos que nos geram tristezas longas, que nos geram infelicidades duradouras. E servir os frutos, ser guiado pelo Espírito, nos leva a uma alegria plena. Como dizia o Papa Bento XVI, de saudosa memória, ele não nos rouba nada, ele nos doa tudo. E às vezes se diz um discurso como se Deus estivesse roubando de nós alguma coisa, ou tirando. Pelo contrário, Deus tem muito para te dar. E alegria, felicidade plena, amor, alegria, já é o segundo fruto, não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Pode viver momentos de dor, de tristeza, de luto, mas você não perde a alegria. Porque a alegria não é de uma situação, ou de uma festa, ou de uma celebração. A alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria não é um momento de prazer. A alegria não é um momento alegre ou feliz. Não, é algo que ultrapassa a nossa vida. A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Não depende das circunstâncias ou das pessoas, mas da presença de Deus em minha vida. Pode perceber. Inclusive, quando eu falar para vocês dos sacerdotes, dos líderes que estão em depressão, pode perceber, eles colocam que fazem um tratamento, sim, médico, mas o que é que vocês percebem quando eles voltam à alegria? O que é que vocês percebem mais evidente? Tem coisas que são visíveis, eles voltam para Deus. Ah, mas esse era padre? Era, mas como padre, como eu, como missionário, como líder, a gente também se afasta de Deus. Ou você pensou que não? É gente, igual a gente. Então, isso daqui é muito forte. Pode perceber, quando a gente volta a ter uma intimidade maior com Deus, isso nos traz o quê? A alegria. Não alegria pelas coisas alegres, mas a alegria porque nós estamos na presença de Deus. Como é bom voltar para Deus. Como nos faz feliz. Como nos entristece, afasta. Lembra do filho pródigo na casa do pai? Ele perdeu, por escolha própria. Ele se afastou da casa do pai, pediu herança. Mas quando ele volta, lembra a alegria? Ele até se lembrava, porque quando ele estava na casa do pai, ele nem valorizava. E aí quando ele volta, que ele vê, meu Deus, olha que alegria, como é bom. Eu escolhi a carne, podendo viver no Espírito. Então eu te digo, escolha viver no Espírito. E a palavra falava, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, serenidade que vem de confiar plenamente em Deus. Não só isso, gente, a paciência, capacidade de esperar com confiança e sem murmuração. O que é paciência? Exatamente isso. Você esperar. Escolho esperar em Deus, pois a esperança não engana. A esperança é Jesus. Por isso, meu irmão, fruto do Espírito, sem os frutos da carne, murmuração, irritação, impaciência, perca de paz. Como é que você está? Perdi minha paz. Fruto da carne. Fruto do Espírito, paz, serenidade. Mas você está no meio de um conflito, de uma guerra. Como é que você consegue manter a paz?
Você está no meio de um luto, de uma dor, como é que você consegue manter a paz? A serenidade de quem confia plenamente em Deus e não nas forças, e não nas condições. A nossa confiança plena em Deus nos dá paz. Meu irmão, a capacidade de esperar com paciência. A benignidade. O que é a benignidade? É ter um coração pronto para fazer o bem, sem esperar nada em troca. É um serviço. Servir as pessoas. Você está aqui para servir. Servir. E isso dá uma alegria tão grande. Isso traz uma felicidade tão grande servir as pessoas. Bondade. Atitudes concretas que refletem o caráter de Deus. Fidelidade. Permanecer firme na fé, mesmo nos tempos mais difíceis. Fidelidade é permanecer firme na fé, nos tempos mais difíceis, seja de luto, de dor. Não é só quando a gente está ganhando e vencendo. Não é só quando a gente está celebrando, está tudo dando certo. Não. Meu irmão, minha irmã, forte isso. Mansidão. O que é mansidão? É ser forte, mas agir com humildade, com autocontrole. Essa mansidão é muito forte, que gera o quê? Domínio de si, domínio próprio, autocontrole, nos impede de ceder às tentações, nos torna fortes. A gente pode até ter vontade de se perder, a gente pode até, inclusive, ter vontade da carne, mas nós temos o autocontrole de dizer, não, eu não quero. Do mesmo jeito que diz assim, mas Deus deu os olhos, foi para a gente ver, mas Deus também as pálpebras para a gente fechar na hora que é preciso. Por isso, meu irmão, minha irmã, esses frutos que eu estou falando hoje, eu quero te dizer que isso vai gerar uma vida plena e feliz para você. Isso é uma escolha, ser guiado pelo Espírito ou ser guiado pela carne. A carne tem desejos que contrapõem o Espírito. Viver, como é que eu faço para desenvolver os frutos do Espírito Santo em mim? Quer saber? Pergunta, como? Pergunte aí, como? Como é que eu faço para viver, para desenvolver, para gerar os frutos do Espírito Santo na minha vida, já que são tão bons? Como é que eu faço para gerar isso na minha vida? Quer saber? Viver em comunhão com Deus. Como é comunhão com Deus? Intimidade, rotina espiritual. A rotina espiritual não é apenas uma frase de efeito. Essa frase de efeito existe por causa da verdade. O que é isso? Rotina espiritual salva vidas e levanta vencedores. Literalmente. Faz a gente não se perder. Faz a gente viver todos os dias o nosso chamado. Faz a gente, quando está se perdendo, puxa de volta. Viver em comunhão com Deus. Oração e meditação diária. O que é isso? Render-se ao Espírito Santo. Como é render-se ao Espírito Santo? É permitir que Ele nos transforme. Porque tem gente que não se rende. Tem gente que, em vez de travar o combate com a carne, trava com o Espírito. Sabe que precisa mudar certas atitudes. Sabe que precisa se transformar certas atitudes. Eu conversava com um casal, eu já melhorei muito essa parte da minha vida, conversando com o homem, ele disse assim, só falta no meu casamento. Eu disse, por que você não permite que ele transforme também essa área da sua vida? Já transformou as outras coisas? Porque você se rendeu. Você precisa se render para que ele transforme também o seu casamento. Esse relacionamento, porque Deus usa pessoas, situações para moldar o nosso caráter. Vou te dizer uma coisa. Como desenvolver o fruto do Espírito Santo? Andar com pessoas que têm intimidade com Deus. Ser amigo dos amigos de Deus, porque Deus usa pessoas. Quais são os frutos? Sabe? Quais frutos precisam ser desenvolvidos na sua vida? 9 frutos do Espírito. Desses 9 que eu falei para ti, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quais desses você precisa desenvolver mais na sua vida? Tá pouquinho, tá dando pouco fruto. Meu irmão, eu quero te dizer, isso daqui é muito forte. Eu preciso ter a consciência de quais são os frutos do Espírito Santo que estão rendendo pouco, que estão dando pouco. Para quê? Para que eu possa, imagine como árvore, para que eu possa colocar mais adubo, para que eu possa retirar mais as ervas daninhas, as pragas. Entendeu? Ora, eu tenho uma plantação.
eu tenho um pomar inteiro, não só cultivo um fruto, mas 9 frutos. Eu estou dando mais, outro está dando menos. Talvez esse aqui está mais bem cuidado, regado. O que está faltando para esse? Que os 9 frutos do Espírito Santo possam se multiplicar na sua vida. Que a sua plantação possa crescer abundantemente, gerando frutos no Espírito Santo. Vamos dar novos passos no Espírito. Vamos dar novos passos no nosso crescimento para frente e para o alto. Você vai ver, tem gente que está aqui hoje, que ao chegar no meio desse ano, não estou dizendo no final do ano não, você vai ser uma outra pessoa. Sua vida vai ter uma transformação tão grande nesses primeiros meses do ano, que no meio do ano você vai dizer assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Uma metanoia. Você vai ser esse homem cheio do Espírito, essa mulher cheia do Espírito, que vai dar muitos frutos em tudo que você fizer. Toma posse, pega a palavra, combatente.